Olá, ouvintes de todos os cantinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Futuro com Voz. Rola a vinheta. Tchau, tchau. Eu sou a Luna Dias e hoje, nesse episódio, nós vamos refletir um pouco sobre a educação como direito de todos e o papel transformador dela. Mas, para poder falar comigo aqui, eu chamei umas pessoinhas que vão se apresentar agora. E aí, gente, eu sou Gabriel Brandão, sou estudante do primeiro ano de ensino médio no Colégio John Wesley. Olá, sou professora de literatura Aurora Abreu. Oi, gente, sou Ivone Cássio, universitária, cursando odontologia. Bom, e para começar esse bate-papo, eu queria começar um pouquinho com a professora Aurora. Bom, professora Aurora, você que é professora de literatura deve ter alguma escritora que te inspirou a seguir essa área. Sim, eu tenho uma escritora que me inspirou muito, que foi a Agatha Christie, que foi através dela que eu me senti motivada a seguir nessa profissão. Desde uma vez que li uma frase de um livro dela e aquilo me interessou muito. Te tocou, né? Sim, a seguir nessa área. E eu também, né, uma coisa básica que eu conheço sobre ela é que ela estava entediada e ela simplesmente, né, com o apoio da mãe dela, ela decidiu, né, escrever um livro autobiográfico ali e enviou pro mundo. Sim, eu acho muito interessante nisso o apoio que ela teve da mãe. E eu acho que isso é muito essencial na vida do estudante, o apoio dos pais. Pois então, você tem apoio dos pais? Ai, que bom! Bom, e outra mulher que a gente pode citar também foi a Malala, né, gente? Que ela também enfrentou, né, esse estigma, né, da sociedade. Terrorismo. E ela é um grande símbolo, né, feminino na nossa sociedade. Ela motiva pessoas até hoje. Uma grande inspiração. Uma grande inspiração. Para as mulheres também, mas pelo mundo todo. E ela é um símbolo também de muita força, coragem, que mesmo após tudo que ela passou com os terroristas, ela seguiu forte, firme e tem até vontade de voltar, né, ao seu país biológico, país natural. E ela também era estudante, né, assim como você tá vendo, né, que ela enfrentou todos esses estigmas e assim, mesmo sendo estudante, né, mesmo sofrendo, né, como que eu posso explicar, gente? Essa pressão. Essa pressão. Terrorismo. Exato. E aí, tipo assim, ela enfrentou tudo e ela seguiu em frente e ainda ela não teve medo. Eu acho que isso é muito incrível, porque com tudo que estava acontecendo, esse terrorismo todo, ela não teve medo, ela não pensou duas vezes antes de... E até hoje ela é uma grande inspiração, ela continua motivando a sociedade. Exato. Sim. Mesmo sendo muito nova, né, quando aconteceu o terrorismo com ela. Total. Bom, e agora um assunto assim para todo mundo pensar junto e comentar. Como vocês acham que vai ser estudar no futuro? Ter a visão de um estudante, de uma universitária e de uma professora? Bom, eu acho que nesse aspecto a tecnologia vai ser uma grande aliada, mas eu acho que faz total importância da continuidade do ensino humano, porque o contato do professor com o aluno faz total diferença. A diferença, né? Pensando por outro lado, a tecnologia pode atrapalhar também, por causa do uso exagerado do chat GPT que os estudantes utilizam, até nós, na faculdade, também utilizamos o chat GPT. E não aquele estudo que você pega no livro, você pesquisa, que você folheia ali as páginas. Não é a mesma coisa. Que você acaba estimulando, porque o chat, ele vai te entregar tudo, né? A inteligência artificial te entrega tudo pronto. E quando você pesquisa, você vai, tipo assim, buscando ali o conhecimento e você, do seu jeito, com as suas palavras, vai formar, né? O que você vai falar, por exemplo, com a apresentação, né? Que é o que os jovens criam. Tem mais medo aí, hein? Pois então. E o que vocês acham, gente, falando sobre IA, o que vocês acham da introdução da IA nas escolas, da inteligência artificial?
A questão que como que o uso da tecnologia estava sendo em excesso veio até a lei que proibiu o uso dos telefones nos ambientes escolares. No Brasil, né, e principalmente em cidades que tem em escolas que tem o ensino de educação básica. Por causa desse uso excessivo, está fazendo mal para os alunos. Esse vício dessa IA que surgiu essa lei, essa nova legislação. Então, o uso da tecnologia tem que ser com calma, não muita exceção, porque tudo moderado, porque tudo em excesso faz mal. Então, entrando nesse assunto, você, professora, você acha que fez uma diferença? Foi uma atitude boa, uma atitude ruim que tomaram em proibir o celular? Sim, na minha opinião foi sim, porque isso ajuda até na socialização dos alunos. Foi uma coisa boa. Sim, os alunos não ficam com aquela ansiedade de ficar, será que chegou uma notificação, uma mensagem? Mas eu acho que isso ajudou um pouco, sim, no ensino. E você, estudante, o que você acha? Na minha visão como estudante, eu acho que a entrada da IA nas escolas, eu acho que ele não podia acontecer isso. Porque, como você falou, a IA, ela não ajuda a pessoa a estudar. Ela dá tudo de mão beijada. Ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha também. E sobre os telefones, a proibição do uso do telefone? Eu acho que foi bom. Mas tem lados positivos e lados negativos. Exatamente. Mas é bom, né? Vocês continuam, né, usando o telefone para pesquisa, né? Sim, bastante. Na faculdade, alguns trabalhos a gente utiliza, mas, claro, sem exceção, tudo ali na cautela. Exatamente. Quando é liberado pelo professor, quando necessário para pesquisa, para apresentações e entre outros. Bom, gente, agora um assunto mais paralelo, né? Voltando sobre as mulheres, né? Essas jovens inspiradoras. Eu queria comentar um pouco sobre a Anne Frank, que também sofreu, assim como a Malala, uma situação terrorista, né? Contextos diferentes, mas mesmo... E eu queria saber também de vocês qual é a visão de vocês e como isso tem uma interação com hoje em dia, né? Com o mundo, né? A parte da Anne Frank é bem triste, né? Por causa que a Malala foi reconhecida em vida e até hoje continua influenciando usando esse grande símbolo. A Anne Frank só foi reconhecida após o pai dela publicar o diário dela. E ela estava viva para poder ver. E o sonho dela, né, era que o diário dela fosse publicado. Foi. Sim, mas não quando ela estava em vida. Então, acho que isso é algo bem triste, porque quem queria ser reconhecido em vida? As pessoas apoiando sua história, entendendo o seu lado em vida. E agora eu vou começar com você, professora, que é a professora de literatura. Uma coisa que eu achei muito legal e interessante é que mesmo a Anne Frank estando presa, né, naquele anexo, né? Naquele anexo, ela, tipo assim, ela tava incentivando, ela tava estimulando a escrita dela, né, a leitura, a interpretação, e eu acho que isso falta hoje em dia nas escolas, porque, de novo, com a presença da tecnologia, você pode ver que os jovens, eles não estão lendo tanto assim, não estão esforçando. E atualmente vai ter uma queda do aprendizado dos jovens. Várias notícias falam que estão precisando recuperar esse aprendizado, porque como que hoje em dia eles ganham tudo de mão beijada, eles não têm mais aquele estímulo de pesquisar, de querer ter um conhecimento. E os seus alunos, você sente essa falta de interpretação, de leitura ou até mesmo escrita? Realmente, como vocês citaram, com a chegada do IA, teve uma queda muito que significativa em relação à leitura, a interpretação dos alunos, sim, né? Porque eles, como vocês falaram, querem tudo de mão beijada, não pegam pra ler um livro, ver o tamanho e falar, ai meu Deus, muito grande, Já envelheceram. Já pula pro final. Sim. Eu acho que também a atualidade está muito imediatista, né? Que é tudo na hora, se você vai entender algo quando precisa. Os jovens não têm nem paciência para esperar, as coisas estão muito estressados, tendo uma grande ira também. Bom, estudante, a gente tá percebendo que você tá meio calado, então eu tô querendo fazer uma reflexão aqui, trazer, né, essa reflexão, porque como a gente pode perceber, todas essas meninas aqui citadas, elas
tiveram, querendo ou não, esse apoio dos pais, né? E eu queria saber, você que tá nessa área escolar, né? Você que tem esse convívio com muitos alunos, você vê, né, presencia alunos que têm esse apoio dos pais ou que não tem às vezes? Você acha que isso impacta alguma coisa? Eu acho que impacta, sim, o apoio dos pais, principalmente no estudo. Se uma pessoa que não tem apoio dos pais, ela fica difícil, né, pra ela poder continuar, pra ela poder conseguir, porque ela não vai ter esse apoio, né? Sim. E às vezes, quando não tem apoio também, ela querendo ou não se cobra muito, e isso pode até afetar questões psicológicas e tal. Mas também, os que têm apoio acaba ajudando muito, né? Porque eles se cobram, mas de uma forma saudável. E também ajuda a seguir os sonhos, né? Sim. Como o Gabriel mesmo disse, o apoio dos pais é essencial, principalmente na época do Enem, vestibular seriado que vestibular seriado que inclusive os alunos começam a ingressar no primeiro ano do ensino médio. Então, querendo ou não, precisa muito. Tem que ter esse apoio pra continuar fazendo, tá? Sim. Então, falando sobre Enem, sobre vestibular, eu trouxe aqui uma notícia, gente, eu lembrei aqui agora. Falando que o Enem 2025 ele já tem mais de 2,6 milhões de inscritos, de acordo com o ministro. E eu queria pautar aqui, gente, que querendo ou não, esses jovens inscritos, eles já têm esse apoio dos pais, mas pode ocorrer também de alguns não terem. E querendo ou não, a falta desse apoio pode prejudicar tanto emocionalmente e tal, mas também prejudicar o progresso desses jovens, né? Sim, eu particularmente já passei por essa pressão, né? Porque agora eu já estou cursando odontologia. E desde o meu primeiro ano eu já fiz o Enem, para já ir treinando, controlava minhas emoções, porque no Enem não é só questão do conhecimento. A questão é que você tem que saber controlar as suas emoções, você conseguir ficar ali naquele tempo de prova, com calma. E graças a Deus, eu tive o apoio dos meus pais e consegui ali controlar, sem eles me apoiando, tendo um colo ali para me sustentar. E eu consegui uma bolsa de estudos. E atualmente eu curso odontologia com uma bolsa de estudos, por causa do Enem. A importância do Enem na vida dos estudantes. E você, que está estudando aí, vai tentando se ligar, já faz sua inscrição do Enem. Então eu fazia porque também eu quero ter experiência. E meus pais estão me apoiando, sim. Eu tô pretendendo fazer essa inscrição mesmo. Beleza no treineiro, né? Porque aí ele já vai ter o orotão que funciona. Sim. É importante. Achei incrível. Também, tá? E também eu trouxe mais um dado aqui sobre essa taxa de frequência à escola. Que querendo ou não, muitos pais que não têm esse apoio, eles acabam faltando, né? Eu queria começar também, gente, sobre essa falta, que muitos alunos faltam com você, professora. Olha, às vezes tem uma quantidade significativa de falta. Realmente a gente pode pontuar por causa do incentivo dos pais. Às vezes, quando os pais param de acompanhar ali o ensino, param de acompanhar de perto, né? Dessa planta por isso acaba tendo uma falta muito significativa de incentivo. E ali a gente pode ver, né, que a taxa de frequência à escola, ela foi aumentando de 2001 a 2012, né? Sim, gente, dá pra ver que as crianças faltam bastante, porque, tipo assim, para os pais, assim, a escola, tipo assim, algum povo, não vai aprender nada de um descer, tem que ir pra escola. A gente, mas querendo ou não, né, tem uma mudança muito grande, porque ajuda no desenvolvimento da fala, sim, no convívio social atualmente. É importantíssimo as criancinhas ir pra escola desde pequeno, desde 6 anos de idade. Não é só porque é criança, não tem que ir, não. Sim. A gente tava pensando assim, que a gente tava falando sobre jovens inspiradoras, e a gente não citou nenhuma brasileira. Vocês têm algum conhecimento assim? Sim, tem uma que ela é pouco reconhecida, mas o nome dela é Artelisa Shakirabá. Ela é uma das principais líderes jovens do Brasil. Que legal, gente! E ela utiliza as redes sociais, principalmente o Instagram, para discutir temas sobre ataques aos indígenas. A questão é que ela apoia muito
a justiça climática, ela discursou na ONU, na Organização das Nações Unidas. O povo indígena mesmo. Talvez a justiça climática também. Então ela acaba representando, né? Sim, amor, ela é também de uma ativista, que é, querendo ou não, ela ainda não é, mas deveria ser um símbolo também para o Brasil. E eu não sabia dela, gente. Ela é pouco reconhecida. Real. Algo muito triste. Gente, que conversa gostosa, né? Que assunto incrível, né? A gente abordou muitos assuntos e eu tô achando incrível essa conversa. E pra finalizar, eu queria que cada um de vocês mandasse uma mensagem final, pegando tudo que a gente conversou aqui sobre incentivo dos pais, esse apoio, sobre preparação, né, para o futuro, sobre a frequência, a escola, sobre inteligência artificial e como isso tudo impacta no nosso futuro. Então, fiquem à vontade. Bom, queria deixar para vocês aqui, queria falar um pouquinho e queria falar para vocês que estudar é mais que adquirir conhecimento. Estudar é abrir portas, realizar sonhos, moldar o seu futuro. Então, que vocês possam persistir nessa área. E a questão, gente, que educação não acontece somente nas escolas, mas também você está praticando algum esporte, seja vôlei, handebol, você também está ali educando uma criança, também é uma forma de educar. E a educação, ela deve ser um direito de todos devem ser educados. Desde novos, isso transforma a nossa sociedade, o nosso mundo, a nossa realidade. E que nós não podemos deixar as IAs, né, as inteligências artificiais, acabarem com essa essência aí da educação, do aprendizado. Eu queria falar aqui, né? Você sempre acreditar no seu potencial, não desistir dos seus sonhos, porque um dia você vai alcançar. Como eu sou estudante, tem uma pressão muito forte e para você também que é estudante, não deixe essa pressão fazer com que você caia. Sempre tente erguer e nunca desista do seu sonho. Você tem potencial, sim. Gente, então foi isso. E vocês fiquem ligados no nosso próximo episódio do nosso podcast. Tchau! Tchau, gente! A jovem descobriu como... Travou o jogo.